capítulo 17, versículo 11, diz assim: Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então é importante, tudo que você recebe de informação, cheque nas Escrituras, busca o conhecimento. O povo de Deus tem perecido porque lhe falta o conhecimento da verdade. A verdade é o antídoto contra a mentira, é a única vacina que você tem. E muitas vezes quando a gente pergunta quem conhece a Bíblia, pouco a gente levanta a mão. Nós vamos conhecer a verdade, né? Você tem que checar nas Escrituras, porque o seu cérebro ele tem um mecanismo de ação para receber, para acatar ou para rejeitar uma ideia, né? Ou um conceito que lhe é apresentado. Então quando você recebe uma ideia nova, Einstein costumava dizer que uma mente que recebe uma nova ideia, né, nunca mais ela volta ao tamanho original. Então quando você recebe uma ideia, o que o seu cérebro faz? Você escuta, e a Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio no falar, então escuta primeiro, você escuta, aí você processa, você vai buscar no seu banco de memória dados. Eu já escutei isso, mais alguém falou isso, né? Você vai buscar no seu banco de memória para você validar aquela informação ou você rejeitar aquela informação. É assim o nosso mecanismo inconsciente, ele vai agir dessa maneira. Só que se você ouvir uma mentira várias vezes, aí caímos no princípio da semiótica de Freud, né? Uma mentira ouvida várias vezes ganha status de verdade. Por quê? Porque as pessoas aceitam aquilo como verdade, porque já foi dito, falou uma vez, puxa, mas eu já escutei isso antes, fulano já falou isso antes, Beltrano eu já escutei aqui, já escutei ali. Você valida aquilo, você recebe muitas vezes uma mentira como sendo verdade, né? Como sendo verdade. A verdade liberta, a mentira te aprisiona. Hoje nós não temos aqui a pretensão de mudar a sua maneira de pensar. Eu vou lançar uma sementinha. Vamos fazer aqui o papel do repórter. Vamos apresentar um tema. E vamos deixar que o Espírito Santo fale com você. Esse tema, ele só vai ser expandido, só existem 3 pessoas no mundo, nesse presente século, atualmente, porque isso está na Bíblia inclusive, né? Mas atualmente só 3 pessoas ousaram falar desse tema. E para você receber uma nova informação, é importante você buscar a fonte. Eu lembro que uma ocasião, quando eu fazia parte do ministério, alguém, para tentar me prejudicar, sempre tem um maluco por aí, né? Então, para tentar me prejudicar, ele mandou um e-mail para meu líder, meu pastor, e falou: olha, Daniel é satanista, Daniel é homossexual, Daniel é isso, e falou um monte de coisa que eu era, né? Ele fez uma lista lá de coisas que eu era. Aí meu pastor, com muita sabedoria, disse: escuta, me diz uma coisa, quem é você? Qual é a sua igreja? Qual é o seu pastor? Quanto tempo você é convertido? Qual é o seu nome? Qual é o seu telefone? Quem é você? Né? Primeiro me passe as suas credenciais, aí eu vou ver se eu acato ou não a sua informação. Silêncio, né? Era um fake, né? Ficou no vácuo. Então é muito importante você extrair, né, da onde vem a informação. Uma das pessoas que falam sobre isso, né, sobre o que a gente vai estar tratando aqui, é esse homem aqui, Rob Bell, né? Rob Bell é um americano. Eu vou mostrar um pouco o que fala a respeito dele. Vamos buscar a origem da fonte? Vamos ver quem que é essa pessoa, quem é esse homem. O pastor Rob Bell é o Padre Marcelo dos Estados Unidos, uma pessoa popular, midiático, bem-humorado. Ele fundou uma das igrejas que mais cresce no país, a Mars Hill Bible Church. Espero que seja certa a pronúncia. Porque eu só sei The Book on the Table, né? Em um culto de domingo, atrai 8.000 fiéis. No ano passado, lançou o best-seller O Amor Vence, que saiu recentemente no Brasil pela editora Sextante. Entrou na lista dos mais influentes da Time e desatou a ira dos evangélicos conservadores por questionar conceitos de céu e inferno. Então esse homem abordou esse tema, Rob Bell. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, ele deu uma entrevista na revista Veja, e ele comenta que muitas vezes nas suas cruzadas, você vê, ele atrai 8.000 pessoas, é uma pessoa das mais influentes consideradas pela Time, escreveu um livro que é um best-seller. Então estamos procurando elementos da fonte, uma pessoa que tem conteúdo, né? Tem inteligência, está usando a argumentação com sabedoria, então ele não está usando a argumentação aleatória, né? Pessoa inteligente. E uma coisa que ele fala, que quando muitas vezes ele vai visitar igrejas, muitos pastores falam para ele: olha, eu sei que você está certo, você está no caminho, eu concordo com você, mas eu não posso falar isso publicamente, porque se eu falar publicamente eu perco emprego, e eu sei disso. Tem muitas pessoas, quem estuda a Bíblia para valer, sabe desse tema, como sabe a questão do dízimo também, que a gente já falou, sabe, né? Só que nem sempre vai ter coragem de expor. Então Rob Bell é uma dessas pessoas.
Outro que fala sobre esse tema e defende veemente esse tema é o Champlin, né? Ele escreveu esse livro, é uma biblioteca, é uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Escreveu esse livro. Então, tudo que você imaginar tem aqui. É impressionante como esse homem, ele sabe grego, aramaico, hebraico, né, em profundidade, né? Esse homem escreveu essa enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia e escreveu também, na verdade não escreveu, ele interpretou a Bíblia inteira, versículo a versículo, de Gênesis a Apocalipse, né? Esse aqui é só o volume 1, né? Tem 4 livrinhos, tem Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, nesse daqui. Olha só, versículo a versículo. O cara sabe grego, sabe aramaico, sabe hebraico, é um gênio, tá vivo ainda, tá vivo. Eu levaria uma vida para escrever isso. Quando você vê assim, você vê como você é pequenininho, né? Então, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira, versículo a versículo interpretado. Então, antes de você pensar em contestar, você já leu a Bíblia inteira? Não li. Pois é. Agora, ele não apenas leu, como ele interpretou versículo a versículo, ele conhece a história, né? Ele conhece todo o contexto por trás. Então, nós estamos diante de um cara extremamente inteligente aqui. Então, não é qualquer um que está falando sobre isso. Não é qualquer um, né? E a terceira pessoa no mundo que tenha ousado falar disso é o Daniel Mastral, que é poeira cósmica. Assim, não tem título de doutor em divindade, essas coisas chiques, modernas, PhD, né? Mas é a terceira pessoa que vai ousar, né, apresentar esse tema para vocês. A Bíblia fala, em Daniel, capítulo 2, versículo 20, diz assim: E falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome do Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele move os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2:20, né? 20 até 22. Com ele mora a luz. Então, nosso Deus, ele é perfeito. Ele sabe todas as coisas, né? Ele dá sabedoria aos sábios, dá entendimento à sua vida, né? Ele tira reis, ele põe reis. Deus colocou? Deus também tira. Se você fizer bobagem, Deus tira. Deus colocou Saul. O profeta Samuel foi lá, ungiu Saul. Foi culpa de Samuel, do profeta que Saul pisou na bola? Não, ele usou o livre-arbítrio dele, né? Então nós temos que ter muita cautela com isso. Às vezes as pessoas recebem uma chancela: agora eu sou pastor, eu sou líder, e aquilo sobe na cabeça, né? Sobe, inflama, né? Olha, você subiu, você desce rapidinho, porque o orgulho precede a queda, né? Tem a humildade e a honra. Então nós vamos buscar tratar esse tema com sabedoria e com equilíbrio. 2 Timóteo 1:7 diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de timidez, algumas traduções covardia, mas deu de quê? De poder, né? Deus remete poder para você. Amor é fundamental, a gente esquece essa parte, né? Amor e moderação, ou seja, equilíbrio, né? Sem você cair nos extremos, né? Sem você se atropelar. Então vamos procurar trazer esse tema com equilíbrio, com sabedoria, com moderação, né? Para que você possa entender. Então, na antiguidade, quando o homem observava o céu, ele olhava a lua e olhava o sol. Aparentemente, os dois têm o mesmo tamanho, né? Visualmente os dois têm o mesmo tamanho. Com o avanço da ciência, quanto mais você conhece, você vai mudando os conceitos, né? Aquilo que era um conceito original, ele vai se expandindo. Então esse conhecimento que você agrega, o homem que tem a capacidade de adicionar conhecimento, né, à sua vida, vai se tornar cada vez uma pessoa mais sábia, né? Dizia já um escritor, Richard Bach: vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Quanto mais elevado você se colocar nesse patamar do conhecimento, mais longe você vai enxergar. Então o homem, ele olhava, era igual. Com o avanço da ciência, reformular essa questão. Hoje nós sabemos que a lua é muito pequenininha e o sol é muito grande, né? Então eles não têm o mesmo tamanho, não são correspondentes, né? Acreditava-se na antiguidade também que a Terra era o centro do universo. Hoje nós sabemos que a Terra não é o centro do universo, faz parte desse universo. Mas vamos entender melhor o que é esse universo? Trouxe aqui, hoje eu vou emoldurar um pouco essa questão aqui com alguns conceitos da astrofísica. Vai ajudar a você entender algumas coisas e eu quero chegar nessa questão. Você já chegou a imaginar, você consegue imaginar o infinito? Nós vivemos num mundo que é tudo finito. Tudo tem começo, meio e fim, né? No mundo tridimensional, né? Tudo tem largura, altura, comprimento, né? Algumas vezes aumenta a largura, né? Mas a gente vive num mundo tridimensional, né? Então tudo para nós tem um começo, um meio e um fim, né?
né? Assim é a vida, a gente olha as coisas, né? A nossa volta, tudo tem começo, meio e fim, mas como é que você tem o entendimento do infinito? Nós temos o entendimento do infinito. Nós sabemos que o universo, por exemplo, ele é infinito, ele é eterno, você pode andar, alguém vai dizer, mas alguém já foi até o fim para saber se não tem fim mesmo, né? Então, aí sempre vai ter alguém, né, para tentar fazer esse tipo de pergunta, mas a gente sabe, né? Então esse conceito de infinito já está no seu DNA, Deus já fez assim. Deus já te colocou no seu DNA você compreender algo que a sua mente racional, dentro dos parâmetros que a gente vive, você não consegue compreender. Você consegue compreender até o incompreensível, porque tem alguma coisa lá no seu DNA que Deus colocou em você dizendo assim, não, existe o infinito. É infinito mesmo, não tem fim, é eterno, é perene. Então esse conceito já está dentro dos nossos corações. Eu estou conversando com meu filho até. Perguntei para ele, que criança é muito sincero na resposta. Você pergunta, ele responde, né? Tem até ficar esperto com a pergunta que vai fazer, né? Então ele fala, meu filhinho, você acha que o papai engordou? Engordou sim, a barriga. Então tem que falar criança sincera. Ele fala, você quer sinceridade de criança? Claro, sinceridade de criança. Então, você consegue entender infinito? Sim, consigo, o universo não tem fim, né? Então, isso está desde da criança, desde a infância isso, né? Então, a Terra, vamos tentar entender aqui. Apaga um pouquinho a luz aí, Boas, acho melhor assim, ver se fica legal. Acho que não só tá bom. Ó, vou mostrar para vocês uma imagem do Sol. O Sol é 1.400.000 vezes maior do que o planeta Terra. Aqui tem a imagem do Sol, né? E aqui os planetas do Sistema Solar. A Terra é esse pontinho aqui, ó. Nós somos esse grão de poeira perto do Sol. 1.400.000 vezes maior do que a Terra. Nós somos isso aqui. Esse é o nosso tamanho aí dentro do contexto, né? A Terra, ela tem... A gente quando imagina o nosso sistema solar, né? Aí pode acender, porque vou segurar um pouco as imagens devagar para explicar gradualmente para vocês. Né? A Terra, ela tem um satélite natural, tem a Lua, né? A Lua, todos os planetas, eles têm um movimento de rotação. Rotação, você gira no seu próprio eixo. E eles têm inclinações, esses eixos não são uniformes. Nós vamos observar essa multiforme graça de Deus espelhados na sua criação. Está lá na criação de Deus. Você não vai ver um padrão, não existe um padrão, não há clones, né? Não há uma construção em massa, assim, como se fosse uma empresa, né? Uma linha de produção. Então cada planeta tem a sua peculiaridade, tem um tamanho diferente, tem uma massa diferente, tem um campo gravitacional diferente, temperatura diferente, rotação. Então nós temos a rotação, a Terra gira em seu próprio eixo, com inclinação de 23 graus, ela gira no seu próprio eixo, né, a cada 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Isso compõe um dia, a gente está arredondando aí para 24, né? Então gira no seu próprio eixo, momento de rotação. Ela gira em torno do Sol. Esse movimento em torno do Sol é chamado de translação. E a translação que a Terra faz em torno do Sol, para orbitar de uma forma elíptica, né, ou seja, ovalada, vai levar 365 dias e 6 horas, né? Por isso que a cada 4 anos a gente ajusta o calendário e tem o ano bissexto. Então 365 dias e 6 horas é o tempo que ela leva para dar em volta em torno do Sol. Então isso é uma vertente para o planeta Terra. Nós temos um satélite natural que é a Lua. A Lua, ela não tem movimento de rotação. A gente tem imagem da Lua, né? Aí não tem movimento de rotação. Não, essa daí não é a Lua, né? Tá. Então, a gente não tem movimento de rotação. A Lua não tem rotação, né? Porque ela está tão perto da Terra que ela fica sempre com a mesma face voltada para o nosso planeta. A Lua sempre, a mesma face dela está voltada para o nosso planeta. Então a parte dela focada para o nosso planeta é mais abaulada, né? É mais abaulada porque ela vai estar sujeita ao chamado efeito de maré. É o campo gravitacional da Terra, ou seja, a parte da Lua direcionada para a Terra está mais próximo do centro de gravidade da Terra. Então fica abaulado. Se a Lua estivesse um pouquinho mais perto, ela não se chocaria com a Terra. Ela ia se fragmentar, ela dividir em duas partes e seus fragmentos estariam orbitando em torno da Terra. Aí a Terra teria anéis, como Saturno, né? Como Saturno. Se a gente observar um outro planeta, pegar Mercúrio, né? Pegar Mercúrio, que é um planeta mais perto do Sol, ele é muito quente, ele é 1,5 vezes maior que a Lua, ele não tem também movimento de rotação, ele está muito próximo do Sol, não tem rotação, ele só tem translação. Significa que um dia em Mercúrio equivale a 88 dias terrestres, né? Um dia em Mercúrio é igual a um ano, porque ele não tem rotação, né? Então ele vai girar em torno do Sol, fazer a órbita completa, a sua translação, e seu dia, ou seja, do nascer do Sol ao pôr do Sol em Mercúrio, vai levar 88 dias. Você vê que não é um padrão.
Não é um padrão, né? Eles fazem umas coisas diferentes, fazendo diferente. A temperatura, esse é Júpiter. Espera só um pouquinho. Tá. Então Mercúrio é um planeta muito próximo do Sol, e ele, a face dele voltada para o Sol, é muito quente, tem 400 graus centígrados. A água entra em ebulição em 100 graus centígrados, né? 100 graus a água entra em ebulição. Então Mercúrio chega a 400 graus centígrados voltado para o Sol. Na parte sul escura, 200 graus negativos. Como é que pode isso? Não tem atmosfera, né? Não tem vento ali para espalhar essa temperatura. Então, se você estivesse no centro desse ponto do planeta, da sua parte, um braço seu do lado gelado do planeta, você congela, 200 graus negativos. O outro braço na parte quente do planeta, você fritou, passou ali, né? 400 graus positivos. Parece uma coisa maluca, né? Mas é o que acontece. Aí sim, nós vamos e nem todos têm o mesmo movimento de rotação. O movimento de rotação da Terra no sentido horário. Nós vamos ter planetas no sistema solar, como Vênus, Urano e Plutão, que giram na rotação inversa, invertido, no sentido anti-horário. Não é um padrão. Não é um padrão. Se você pegar o planeta Júpiter, aí sim, o Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, Júpiter perto da Terra, a Terra é pequenininha, muito pequenininha. Júpiter é um planeta muito grande, sua massa é muito grande. Tanto é que o seu peso, né, ele vai mudar de planeta para planeta, né? Então, o meu peso terrestre é 95 quilos. Mas se eu estivesse em Marte, eu entrei no site que tem essas coisinhas, eu achei legal isso aqui, eu gostei do meu peso marciano, né? Eu tenho 36 quilos em Marte. Se alguém falar, com certeza, bom, 36 quilos em Marte, peso marciano, né? Mas se você estivesse em Júpiter, né, eu pesaria 240 quilos. Júpiter não sente passo, né? É um planeta muito grande, tem um campo gravitacional muito intenso, e a Júpiter em relação à Terra. Então a Terra é muito pequenininha em relação a esse planeta, esse grande planeta, né? Nós vamos ver fazer aqui a comparação dos planetas do sistema solar. Você vê Júpiter o maior de todos, né? Saturno, e os outros é na Terra pequenininha ali a Terra, né? Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a Terra, pequenininha, né? Em relação aos outros, é um dos menores planetas, né? E a gente acha que nosso planeta é tão grande, né? Tão grande, mas só um pequeno, só um pontinho no universo, um pontinho ali. Então a gente começa a observar essa proporção. O último planeta, né? Lá, Plutão, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Há um tempo atrás até diziam que talvez houvesse um décimo planeta que estavam batizando de Caronte, que aí depois os cientistas, os astrônomos recalcularam, acharam que era uma lua de Plutão. Enfim, ficou essa polêmica, mas chegaram a ficar com 9 planetas então. Plutão está muito longe da Terra, está a 6 horas luz do Sol, ou seja, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, leva 6 horas a luz do Sol para chegar até Plutão. É muito longe, são quatrilhões de quilômetros. Pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já mandou sondas para sair do sistema solar e entrar no sistema interestelar. Mandou uma sonda em 1977 chamada Voyager, né? Essa sonda foi lançada em 77, ela viajava 10 quilômetros por segundo e ela só saiu do sistema solar e acho que em agosto de 2012, isso, em agosto de 2012, né? Então demorou 35 anos para fazer esse percurso a 10 quilômetros por segundo, 10 quilômetros, super rápido, né? Aí desenvolveram uma sonda mais rápida ainda, que viaja aproximadamente 30 km por segundo, né? A New Horizon, e essa sonda que ela tem aproximadamente 1.000 toneladas de peso, ela foi lançada em 2006. A previsão dela poder sair do sistema solar é só para 2015, né? Isso porque ela vai muito mais rápido. Essa daí é a New Horizon, né? Então essa sonda foi lançada, né, em 2006 e a previsão é que ela só saia do sistema solar em 2015. Então tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Você vê, as distâncias são muito grandes, né? Então lembra ali a proporção. A gente vê a proporção dos planetas, né? Nosso planeta em relação ao Sol, nós somos um pontinho. Nosso planeta em relação a Júpiter, somos um pontinho. Aí você imagina o Sol. O Sol é uma estrela de média grandeza. Essa é de média grandeza, né? Tem imagem do Sol aí, né? Então o Sol é uma estrela de média grandeza. Então a estrela produz luz própria, né? Os planetas e satélites naturais não possuem luz própria. Então aí o Sol é uma estrela de média grandeza. Média, você vê o tamanho da Terra perto dele, lembra, né? Pontinho. Existem outras estrelas também na nossa galáxia. Nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas, 100 mil bilhões de estrelas, né? Olha só, essa aqui é uma gigante vermelha, né? Vamos ver a gigante vermelha perto do Sol. Olha aqui, o Sol, pequenininho, né? Uma estrela de tamanho maior que ele e uma super gigante. Olha lá, vira um ponto. E nós somos um ponto perto disso aqui, né? Não estou nem comparando a gente com isso aqui. Somos um ponto perto do Sol e o Sol é isso perto disso. Agora, outras comparações que eu achei muito interessante.
Tem outra imagem. Tem uma outra, aqui ó, são outras estrelas, Lantares, né, outras são enormes. E olha aqui o Sol, não dá nem para ver, né? Tem uma ponta aqui que é o Sol, tá? Tá nesse pedaço por aqui, ó. Tá aqui o Sol. São pontinha de nada em relação ao tamanho das estrelas. E nós somos um ponto em relação ao Sol, né? Parece grande tudo isso, né? Agora imagina, né? Isso daí é só o Sol, né? Só o Sol. Acho que tem, deixa eu ver se tem mais uma deles do Sol em relação a outras estrelas. Tem mais alguma? Tem mais uma aqui, ó. Sol pequenininho e outro tamanho, outras estrelas. O tamanho é bem grande em relação ao Sol, que já é gigantesco. Agora, todo o nosso sistema solar junto, no todo o nosso sistema solar, o Sol, todos os planetas, né? Toda essa coisa gigantesca dentro da nossa Via Láctea é batizada de Via Láctea, Via Leite, né? Caminho de leite, assim que batizaram então os romanos, né? Quando observaram e viram essa imagem no céu. Então, deram o nome de Via Láctea, né? Caminho de leite, né? Estrada de leite, alguma coisa assim. E o nosso sistema solar dentro da Via Láctea vai estar nessa posição. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui, esse ponto é onde está o nosso sistema solar inteirinho dentro da Via Láctea, né? Tem uma outra foto aí, ó. Aqui é o ponto, ó. Aqui está o nosso sistema solar. Nós nem estamos no centro da galáxia, hein? Nós temos uma beiradinha aqui, ó. Uma rabeirinha, tá vendo? Nós somos um ponto. O sistema solar inteiro está nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Então a Terra é um ponto em relação ao Sol, o Sol é um ponto em relação a uma estrela gigante, e todo o sistema solar é um ponto em relação à galáxia, né? E de novo, né? A galáxia anã, centro, tá aqui, ó, Sol. Aqui estamos nós, nesse pontinho. Então, existem várias galáxias. E na nossa galáxia, né, a Via Láctea é uma das milhares de galáxias que existem espalhadas pelo universo, né, conhecidas, né, Andrômeda e tantas outras mais. A gente tem algumas imagens de outras galáxias aí também, espalhadas pelo universo. Nós somos um ponto. A nossa galáxia inteira é um ponto. Só na nossa galáxia, não é um assunto que a gente vai entrar hoje, né, desnecessário, foge da pauta, mas só na nossa galáxia encontraram cerca de 100 planetas. Sabe quando você vai passando a triagem? Sempre da maneira mais pessimista possível, né? Então existem 100 planetas, no mínimo, que têm estrutura exatamente idênticas à Terra, que são outros sistemas solares da nossa própria galáxia, com planetas idênticos à Terra, ou seja, favoráveis a desenvolver vida como nós conhecemos. Lembrando que a vida nem sempre precisa se desenvolver dessa forma. Encontraram vida em lava vulcânica, encontraram bactérias que sobrevivem sem oxigênio e morrem com a luz do Sol, inclusive. Então, não vem ao caso aqui de falar de vida do planeta alienígena, não é o papo, né? Não é o papo não, né? Isso aí é outra história, né? Então, existem outras galáxias. Então, a nossa galáxia é um ponto no meio desse mundo de universo de galáxia. Agora tem mais, não acabou ainda não, o negócio é infinito, né? Então a gente não vai até o fim, né? Porque já que é infinito, né, a gente ficaria aqui infinitamente, né? Logo... Então, existe uma teoria de universos paralelos. Sabe o buraco negro? Já ouviu falar do buraco negro, né? Buraco negro são grandes aspiradores cósmicos. E o buraco negro, ele suga, inclusive, a luz. Como é que suga a luz? Como é que suga a luz? Porque a luz, ela tem massa. Einstein previu isso. Ele deu o nome de fótons. Havia uma discussão se a propagação da luz era em ondas ou era em partículas. Einstein, então, acaba elucidando isso. Ela é em ondas e em partículas, né? Fótons. Aí veio o termo fotografia, né? Então, essas partículas do fóton só energia, né? Só tem essa energia luminosa a 300 mil km por segundo. Teoricamente, pela física quântica, se fosse possível desacelerarmos a luz se transformaria em matéria. Muito louco isso, né? Muito louco, né? É a física que diz isso. Sabe quando você olha para o Sol e vê ele amarelo? A luz dele desacelerou, porque ele está no horizonte, está desacelerado. Quando ele está meio-dia, está bem branquinho, né? Manda direto na cabeça o Sol ali. Então a luz acelerou, né? Então aí explica pelo disco de Newton. Pega as cores do arco-íris, você gira em velocidade, fica tudo branco, né? Então são vários decompõem a luminosidade, né? Os comprimentos de onda luminosa, que é o caso do efeito do arco-íris. Então o buraco negro ele é capaz de aspirar luz. Einstein desenvolveu uma teoria que ele chamou de desvio para o vermelho. Ele queria provar que a luz tem peso, ou seja, tem massa, né? Uma massa que a gente não percebe, mas ela tem massa. Então esse desvio para o vermelho dizia o seguinte: uma estrela está mandando luz e de repente tem uma outra estrela no caminho. Aquela luz vai sofrer um desvio e ela vai desacelerar, então ela entra no comprimento de onda luminosa vermelho, mais desacelerado, não está mais branca, né? Então esse desvio para o vermelho de Einstein foi comprovado pela ciência através de uma observação num telescópio. E foram dizer para o Einstein, olha, você estava certo, né? Ele ainda brincou com o repórter, se eu tivesse errado, desculpa, mas Deus se enganou, né? Então ele até brincou ali com o repórter, ele tinha certeza daquilo, né? Então o buraco negro, ele absorve a luz,
né? Ele absorve luz. Tem outras imagens aí de buraco negro também. Ele absorve inclusive a luz. Toda a matéria, são aspiradores cósmicos, né? Isso tem vários. Foi mapeado nossa abóbora celeste, centenas desses buracos negros só na nossa galáxia, né? Tinha outro de buraco negro, né? Tem vários aqui de buraco negro. Isso aqui seria isso aqui também são várias imagens de buraco negro. Aí aqui são alguns mapeados, né, na abóbora celeste, vários buracos negros. E aí, para onde vai toda essa energia que é aspirada pelo buraco negro? Ela vai para um local chamado buraco branco, né? Tudo que entra sai, né? É um princípio que a gente já conhece aqui na Terra, né? Tudo que entra sai, né? E isso acontece no universo também. Então a luz vai entrar por aqui e ela vai sair do outro lado num buraco branco, ou seja, num universo paralelo, num possível universo paralelo. Então um universo que já é enorme, que já é infinito, ainda existe uma possibilidade matemática de haver outros universos, né? E existem explosões de raio gama que a ciência tem documentado, né, em laboratórios, né, em telescópios. Essas luminosidades são tudo explosões de raios gama. Até eu postei um vídeo ontem no Facebook que falava sobre isso. Essas explosões supostamente seriam então buracos brancos, né? Trazidos energia de universos paralelos para a nossa dimensão, para o universo de cá. Segundo algumas teorias de Einstein, da relatividade, dizia que isso daí poderia ser portais de passagem de tempo, inclusive, né? Aí entra na questão do buraco de minhocas. Vou mostrar a imagem. Está vendo o buraco negro? Entra por aqui, vira um buraco branco. E tem mais uma outra imagem, essa aqui não, mais complexa. Vendo, assim, o buraco vai entrar por aqui, vai sair do outro lado. Ele chama de buraco de minhoca, é um atalho no espaço-tempo, mas isso aí não vem ao caso no nosso tema. O que eu quero deixar claro, volta para a primeira, por favor, da Terra perto do Sol. Deixar claro uma coisa: nós somos um ponto dentro da Via Láctea. Nós somos um ponto dentro da Via Láctea. O Sol é um ponto perto das grandes estrelas. A Terra é um ponto perto do Sol. Logo, a Terra, diante da galáxia, nós somos o quê? Né? Um grãozinho de areia no meio desse universo gigantesco, né? A nossa galáxia é um ponto dentro do universo, um ponto. Nós somos muito pequeninos. Seria se a gente fosse colocar algum valor ali para a gente, é 0,000, infinitesimal, né? Somos muito pequenos. E às vezes a gente se acha que é alguma coisa. Acha que, eu sou o líder, eu sou o rei, eu sou o apóstolo, eu sou o querubim. Você é nada, você é rei do quê? Você está no meio de um grão de areia, no meio dessa imensidão, né? Você é muito pequeno. E aí fica a questão, aí pode tirar a imagem, por favor. Então fica a questão, uma coisa que fica para nós pensarmos aí. Então imagina essa régua de tempo infinita. Como se Deus tivesse uma régua que pudesse medir o infinito, medir o eterno, né? Essa régua que mede o eterno. Então Deus colocou uma régua e a gente vê o tamanho da imensidão do universo. Muito grande. Nós somos um pequeno pontinho nesse universo. Nossa galáxia é um ponto dentro do universo, né? E existe ainda a possibilidade matemática de haver um universo paralelo. Somos muito pequenos. Quanto é que a gente dura? Quanto que a gente vive, né? Mateus 1,17 diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Esse espaço de tempo é composto por um período de aproximadamente 1000 anos. 14 gerações, então por 1000 dá 71 anos. Arredondamento aí, 70 anos. Então os judeus interpretam que uma geração, né, dura 70 anos. E assim a Bíblia está mostrando também. Uma geração dura 70 anos. Né? Salmo 90:10 diz assim: uns dias da nossa vida chegam aos 70 anos. E alguns, pela sua robustez, chegam a 80. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então ele deixa muito claro, o salmista aqui, que olha, cedo se corta, a gente parte muito rápido dessa vida. O período da nossa existência, nessa régua da eternidade, é infinitesimal. Seria como tentar medir o tamanho do nosso planetinha em relação à imensidão do universo. É infinitesimal. Então a nossa trajetória de vida dentro desse macrocosmo, dessa criação de Deus, é um pequeno ponto nessa régua. Um pequeno ponto, 70 anos. Pequeno ponto nessa régua. O que é 70 anos diante da eternidade? O que é 70 anos diante do infinito? É nada. É como o nosso planetinha, é nada, uma poeirinha. Agora uma coisa para você pensar, né? Você vai construindo uma ideia para você começar a pensar. Você consegue imaginar um Deus que é de amor, um Deus que é benigno, que fez a sua criação, condenar você a toda uma eternidade por causa de um ponto na régua? Você falhou nesse ponto. Nesse pontinho aqui, você fez uma bobagem. Então agora você vai passar a eternidade no sofrimento.
Não parece algo estranho, diferente? Diferente, né? Parece antagônico, né, com essa bondade de Deus. Deus, você sabe que Ele fez o homem para a redenção ou Ele fez o homem para a destruição? Vamos ver o que a Bíblia fala, vamos devagar aqui para você aprender. Noé, a geração de Noé, desde o início de Adão, né, Eva, teve ali o pecado original e tudo mais. O que acontece? Começa a formar as nações, começa a formar o povo, né? E aí Deus então ele vê que a terra está amaldiçoada e ele decide pôr fim na terra através do dilúvio. Mas o povo ouviu a palavra de Deus, ouviu, porque Adão, ele tinha um contato com Deus, perdeu esse contato pelo pecado original, mas Adão certamente transmitiu esses valores de Deus aos seus descendentes. Tanto é que Abel tinha um perfil diferente e tudo mais. Passou. Tanto é que nós vamos encontrar na Bíblia um dos primeiros profetas narrados nas Escrituras, que é Enoque. Gênesis 5, de 21 a 24. Enoque, ele vai dar direção ao povo, né? Ele vai apontar o caminho, porque ele era íntimo com Deus. Tanto é que ele é o primeiro a ser arrebatado. É o primeiro que nós vamos ver na Bíblia que não experimentou da morte, ele vai ser arrebatado. Gênesis 5, de 21 a 24, por favor. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Pois é, então Enoque ele vai gerar Matusalém, Matusalém vai gerar Lameque, Lameque vai gerar Noé. Noé, então, ele tem uma promessa sobre ele. É aquilo que o satanismo vai dizer que ele é um selado, né? Ele já tem um destino espiritual traçado já desde pequeno. O pai dele, então, já fala, olha, essa criança vai ser usada por Deus para trazer restauração nessa terra que está amaldiçoada. Então havia já um destino espiritual traçado, ao qual Deus, na sua onisciência, sabia que ele não ia se afastar desse destino, né? É isso que o satanismo vai chamar de selado, é a leitura deles desse fato, né? Gênesis 5, de 28 a 29. Pode ler sobre, por favor. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então havia uma maldição e Noé ia ser usado ali. Só que Noé, ele também estava construindo a arca, e a Noé vai aparecer na Bíblia com 500 anos. Ele entra na arca aos 600 anos. Por inferência, levou aproximadamente 100 anos para construir a arca. Certamente Noé falou para o povo. Pregou as verdades ao povo, apontou o caminho para o povo. Então aquele povo não era ignorante, né? Foi apontado para eles o caminho da verdade. Noé certamente falou, Enoque também falou, né? Então eles tinham ali alguém que os apontasse. Eles não são... não pode usar desculpa, eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me contou que isso aqui estava errado, né? Eles foram avisados, sim, foram avisados. E sendo avisados, então, né, Noé vem com a sua arca, né, a terra toda destruída, e aquela geração rebelde morre. Para onde eles vão? O que acontece com eles? Uma coisa curiosa, nós vamos ver em 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 20, uma passagem que mostra que Jesus vai ter um encontro com essa geração de Noé, uma geração rebelde. Jesus desce lá, né, e vai pregar aos espíritos que estão em prisão. Vamos ver o que fala aí o texto. Vamos devagar para você entender aí. 1 Pedro, capítulo 3, 18 a 20. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Então, por essa posição teológica, estou fazendo o papel do repórter aqui, estou apenas apresentando um tema, já falei, defendido pelo Champlin, especialmente o Champlin, acho que é uma referência muito positiva. Rob Bell conheço menos a respeito dele. Mas uma coisa que nos faz pensar é que Jesus desceu para pregar esses espíritos em prisão. Se eles estavam em prisão, se eles estavam condenados, por que Jesus vai visitá-los? Se não tinha mais jeito para eles, por que Jesus vai até lá? Né? E aí tem um outro texto, que eu vou ler, está em 1 Pedro 4,6, diz assim: porque isso foi pregado o evangelho também aos mortos,
para que, e na verdade, fossem julgados segundo aos homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. É mais algo que vem corroborar para a mesma posição. Foi pregar os mortos, aqueles que estavam, digamos, condenados, aqueles que não tinham mais jeito, né? Morreu, a morte não tem ideia de conceder, acabou, fim, né? Mas pregou até aos mortos ali, né? Então, nós começamos a observar que alguma coisa está acontecendo aqui. Vamos um pouco mais adiante. Está havendo uma promessa sendo cumprida aqui. Gênesis 26:4 diz assim: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, por meio delas serão benditas todas, está escrito todas, as nações da terra. E quando a Bíblia coloca todas, não há exceção. Todas as nações vão colher uma bênção, né? Uma promessa que está aqui em Gênesis, desde o início. Romanos 8:24-25 diz assim, Paulo está falando: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Paulo está alimentando para você e para mim uma esperança. Aonde é que ele se ancorou para nos apontar esse caminho de esperança? O que é que Paulo está querendo dizer com essa esperança? Vamos entender um pouco mais. Paulo, ele passou por uma experiência, né? Ele vai deixar algumas pistas aqui, a gente vai vendo devagarinho. Romanos capítulo 10, versículo 4-7. Mais uma vez, pode ler, por favor. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A justiça, porém, que vem da fé, diz assim: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos? Ou seja, não nos cabe julgar, né? Deus sabe todas as coisas. Como é que nós vamos ter a pretensão de entender a mente de Deus? Nós usamos cerca de 10% do nosso cérebro, é o máximo que a gente usa. Os gênios usaram 10%, a maioria usa de 5-7%. Einstein usou 10%. Então o homem usa muito pouco do seu potencial intelectual. Isso foi em consequência do afastamento do homem, né, do pecado original. É a planta longe da luz, perde o vício, perde a beleza, perde as suas propriedades, perde a inteligência. Então quem somos nós para querer entender a mente de Deus? Lembra que nós somos um pontinho no universo, somos nada, né? E a gente vive muito pouco. A nossa passagem aqui na Terra é muito curta, é muito rápida, né? Cedo se corta, cedo nós vamos. Nosso tempo aqui é muito rápido, né? É muito passageiro diante da eternidade. Não nos cabe julgar. Uma outra coisa interessante está em Romanos, capítulo 10, versículo 20-21. Ou seja, interessante que esse texto vai mostrar que Deus, ele pode ser encontrado até mesmo por aqueles que nunca o procuraram, que é muito maluco isso, né? Mostra aí a questão do amor de Deus. Vamos devagarinho para você entender. Pode ler sobre. Isso, só reforçando, é Romanos 10, de 20-21, pode ler. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Contra Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Pois é. E uma coisa interessante que eu gosto também, o livro de Jonas, capítulo 4, versículo 10, diz assim: e disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, a qual não trabalhou, nem fizesse crescer, e que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão dessa grande cidade de Nínive, em qual estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Deus, ele mostra misericórdia e compaixão pelos habitantes de Nínive, pela questão deles não terem discernimento, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam da verdade, e Deus os poupa, e ainda se preocupa até mesmo com os animais. Mais de 120.000 homens, não está citando mulheres, não está citando crianças, né? Não está computando isso. Tinha muita gente ali. Então Deus, ele mostra sua compaixão. Eu não vou condenar esse povo, está faltando discernimento por eles, né? Você tem sabedoria muitas vezes em fazer isso com seu filho. Você percebe que seu filho faz uma bobagem? Poxa, ele não entende ainda, ele não tem discernimento, ele não está entendendo, né? Então você, como pai, você tolera aquilo ali, você perdoa aquilo ali, você não vai castigar, você não vai punir, porque ele fez um ato impensado, ele não fez aquilo ali voluntariamente, ele fez pela ausência de conhecimento.
pela falta de maturidade, né? Ele fez um ato, não foi um ato para feri-lo, né? Fez um ato involuntário ali. Então Deus, imagino que Deus vai ser muito mais generoso conosco também. Um pouco mais adiante aqui. Então Jonas também fica pensando. João 12,32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Olha aqui, todos, guarde bem essa questão, todos atrairei a mim. Jesus está dizendo, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Eu gostei de uma frase do Champlin, está no livro dele, diz assim: o oposto da injustiça não é a justiça, é o amor. A gente às vezes tem uma concepção do amor de Deus muito deformada, um amor muito punitivo. Mas será que o amor não é mais construtivo do que a gente pode supor? Será que o universo não era maior do que a gente pode imaginar? Será que o amor de Deus não é muito maior do que aquilo que a gente está enxergando? Será que a gente não está olhando para o amor de Deus como os povos da antiguidade olhavam o sol e a lua e achavam que eram equivalentes? Né? Será que o conhecimento do amor de Deus não fará com que você tenha uma perspectiva mais ampla do seu amor? Será que quando você começar a observar a grandiosidade da criação de Deus, o tamanho dessa criação, do universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas, né? Será que o amor dele não é muito maior do que tudo isso? Muito maior do que a nossa mente pequena, racional, temporal, passageira é capaz de poder compreender? Não é muito maior do que essas três dimensões que nos cercam, que nos aprisionam? Será que não é muito maior do que isso? É essa reflexão que eu quero que você passe a ter. Deuteronômio 10,14 diz assim: eis que os céus dos céus são do Senhor, Deus, a terra e tudo que nela há. Fala de céus dos céus, tudo é de Deus. Está falando aqui de uma dimensão espiritual, né? Então Deuteronômio, só você está aqui, Deuteronômio 10,14, né? Então céus dos céus, está falando de uma dimensão espiritual, é de Deus, está na terra também, tudo é dele, tudo é controle dele, tudo está no controle dele. Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Ele é o absoluto soberano sobre todas as coisas, de todo o universo, não apenas a terra, mas de todo o universo. Paulo, ele acabou tendo uma experiência muito próxima com Deus. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Essa experiência marcou a vida de Paulo. Ele não foi mais o mesmo. Você vai observar que Paulo vai mudar a sua oratória, vai mudar a sua maneira de agir radicalmente depois dessa experiência. Citado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Olha o que acontece com Paulo. Por favor, senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Mas aí olha o que ele fala no versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Okay, olha que interessante. Paulo, ele tem uma experiência sobrenatural, ele é arrebatado, ele vai ao paraíso, ele está numa dimensão espiritual, que a Bíblia valida e corrobora, que a gente vê no Deuteronômio, né, uma dimensão espiritual, e lá ele ouviu palavras indizíveis, palavras inefáveis. O que é que Paulo ouviu? Ele diz, olha, ao homem não é lícito falar. Eu não posso falar isso para esse povo, não posso dizer. Porque o que eu vi, a revelação do que eu vi, foi algo tão tremendo que esse povo não vai entender ainda. Não tem maturidade para entender. Eu li um livro do Arthur Schopenhauer, um filósofo que Einstein gostava bastante, A Vida como Vontade e Representação. Quando ele escreveu esse livro, ele escreveu num livro dizendo, olha, ninguém vai entender nada do que eu estou dizendo. Ninguém. Essa geração não está preparada, eles vão entender daqui 200 anos, daqui 2 séculos vão entender. Foi o que aconteceu. Hoje a gente entende, hoje ele é uma referência na filosofia. Mas a sua época era um maluco, mais um doido, mais um maluco ali, né? Então, tem muita... Jesus era revolucionário também. O que ele falou, nós estamos entendendo agora. Agora a gente está entendendo. Muitas das mensagens de Cristo, está caindo a ficha para a gente agora. Passado 2000 anos, né? Então às vezes a gente não entende, aquela geração não estava preparada para receber aquilo, né? Tanto é que crucificaram o amor ali, que veio para trazer o caminho, a verdade e a vida, deixou uma semente tremenda e floresceu essa árvore, né? E quantas vidas estão sido alcançadas por Jesus. Mas muitas vezes a gente observa pessoas que são tremendamente usadas por Deus, que vão aparecer, sabe, a cada 100 anos. Né? Quantos Paulos existem? Quantos Elias existem? Né? Quantos Josés existem? Não é uma coisa tão frequente, né? Mas essas pessoas, às vezes Deus usa de maneira tremenda e muitas vezes não são compreendidos na sua geração.
Né? Tal é a sabedoria e a profundidade com que estão tratando ali a palavra. E Paulo recebeu algo tremendo, algo muito forte. E ele deixou muito claro, para que eu não me exaltasse na excelência da revelação, Deus me deu um espinho na carne. Ou seja, para que essa revelação não venha mexer com a minha soberba, mas eu sei, eu estou sabendo, você não sabe, dessa vez eu sei. Você não sabe, mas eu estou sabendo, eu sei que coisa que você não sabe. Então, para que não entrasse aquela soberba no coração dele, né? Eu sei, eu sou, eu fiz, eu fui lá e aconteço, né? Essa coisa, não entrasse essa ganância, né? Deus colocou um espinho na carne, baixa a bola, para furar a bola. O espinho fura a bola, né? A gente começa a encher muita bola, às vezes vai fura a bola. A bola murcha, né? Então tem que ser ali, tem que ser assim. Eu acho que é grande coisa, não é. Paulo, então, ele não podia dizer isso para o povo. Por que ele não podia dizer para o povo? Porque o povo estava no leite. O povo não podia receber carne, né? Estava no leite. Se dá para um bebê carne, ele vai passar mal. O bebê precisa de leite. E o povo estava aprendendo as coisas, estava no leite. Hebreus 5, de 12 a 14. Olha o que Paulo fala para o povo. Pode falar. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Ok, para discernir as coisas. Então, quando você é adulto, quando você é um crente maduro, quando você tem conhecimento da palavra, agora sim você tem discernimento para separar o que é bem, o que é mal, o que é joio, o que é trigo, o que é alma, o que é espírito. Mas você precisa ter discernimento. Esse discernimento ele é fruto de uma maturidade que você vai alcançar com convívio com Deus, com relacionamento com Deus e conhecendo a palavra de Deus. Mas aquele povo ainda estava alimentado com leite. Então Paulo não podia dizer, não é lícito falar aos homens a revelação que eu recebi. Não, mas ele vai deixar algumas pistas. Que ele sabe que nas gerações futuras vão ler essas palavras e vão saber entender nas entrelinhas o que ele está querendo dizer. 1 Coríntios 3, de 14 a 15. Olha o que Paulo está falando aqui. 1 Coríntios 3, de 14 a 15. Presta bem atenção nessas palavras. Vamos lá. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. Pois é, o tal será salvo. Ou seja, se você fizer bobagem, você ainda vai ter mais uma chance. É como se ele estivesse dizendo isso, né? Champlin defende bem essa vertente. Nós dizemos só que vai ser pelo fogo, vai ser através de um outro modelo, né? Você vai ter mais uma chance, mas você vai ter que passar pelo fogo. Você vai ter que ser purificado, você vai colher uma consequência disso daí. Paulo vai dizer mais coisas. 1 Coríntios 15, 28. Mais uma vez nós vamos encontrar a questão do todos aqui, todos e todas as coisas. Mais uma vez essa questão agrupada aqui. Quando a Bíblia coloca tudo, nada fica fora desse tudo. Tudo aqui é no sentido pleno, absoluto, né? 1 Coríntios 15, 28. Por favor, Sobrinho. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, mais uma vez, para que Deus seja tudo em todos. Todos, né? Tudo em todos. É uma coisa plena, é uma coisa abrangente, profunda, não é superficial, né? Paulo está deixando pistas aqui. Colossenses 1,16, mais uma vez nós vamos ver a questão do todos, do tudo, mais uma vez essa questão dessa amplitude, né? Nós vamos ver em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Por ele e para ele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de todos. De novo esse todos. 1 Coríntios, capítulo 1, de 19 a 20. Acho que é isso aí. Colossenses, perdão. Colossenses, capítulo 1, 19 a 20. Mais uma vez, o todos aqui. Todas as coisas se reconciliam nele. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Pois é, mais uma vez, todas as coisas vão se reconciliar com Ele. Mais uma vez, a coisa plena. Efésios capítulo 1, de 9 a 10, eu vou ler para vocês. Descobrindo-lhes o mistério da sua vontade. Mistério é algo que não foi revelado, é algo que ainda está encoberto. Qual é o mistério? Qual é aquilo que está encoberto, que faz parte da vontade de Deus? Segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. De novo, todas as coisas, é da vontade de Deus, todas as coisas voltam a congregar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Efésios também, capítulo 1, 22 a 23, mais uma vez o termo todos, de novo aqui, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, né? O que ele quer cumprir em todos, né? Qual é o propósito de Deus? É destruição ou é redenção, né? Essa é a questão. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, mais uma vertente que Paulo vai deixando pistas aqui. Efésios capítulo 4, de 8 a 10. Pode ler sobre. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Mas mais uma vez, aquele que desceu é o mesmo que subiu para cumprir todas as coisas. E qual é o propósito majoritário de Deus? É a sua salvação. Né? Ele ama a sua vida. Ele deu seu único filho por amor a você, por amor a mim. Vamos um pouco mais adiante. Apocalipse 21, 5. Mais uma vez, né, vai estar falando dessa questão de todas, né? Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve essas palavras. São verdadeiras e fiéis. Então, mais uma vez, né? Eu faço nova todas as coisas. E ainda dá uma ordem. E disse, escreve. Essas palavras são verdadeiras e fiéis, né? Nós vamos ver um outro elemento, 1 Pedro, capítulo 1, de 4 a 5. Nós temos uma herança com Jesus incorruptível, uma herança que não se deteriora, uma herança que o tempo não pode manchar nem apagar. 1 Pedro, capítulo 1, de 4 a 5, por favor. Para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada no céu para vós, que pelo poder de Deus sois guardado, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Pois é. Atos também vai falar sobre isso. Atos capítulo 3, versículo 21. Também nós vamos ver, está falando aqui de uma restauração de tudo, uma restauração plena, de todas as coisas, absoluta. Nós vamos ver mais Atos capítulo 3, versículo 21. Por favor, Sofia. Convém que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Mas mais uma vez, essa questão do conceito dessa plenitude, desse absoluto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e 3, está dizendo que Satanás será preso por 1000 anos, mas depois será solto. Quanto é 1000 anos? Nós vimos que um ano terrestre tem 365 dias, né, e 6 horas. Um ano marciano tem 600 e poucos dias lá, né? Um ano em Mercúrio são 88 dias. Qual é a referência? A Bíblia diz, vou pegar um texto aqui, 2 Pedro 3,8, diz assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso também é citado no Salmo 94. Então um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Satanás preso por 1000 anos, quanto tempo isso representa? Será que é 1000 anos como nós entendemos? Ou será que é um dia? Quanto representa esse tempo? Nós não sabemos. A Bíblia nos coloca ali. Vai ser preso, depois vai ser solto. Aí o que vai acontecer? Então vamos por etapas. Ele vai ser preso, vai ser solto ali. Salmo acaba falando sobre isso. E quando acabar esses 1000 anos, Apocalipse 27, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vai ser solto. Então, passados 1000 anos, diz que ele vai ser solto por pouco tempo. E depois, o que vai acontecer? Apocalipse 20, 10. Olha o que acontece com o capeta. Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Repararam o que está escrito? Para todo o sempre.
todo sempre, pela eternidade. Então agora Satanás, que foi preso por 1000 anos, ele vai ser solto por pouco tempo. No entanto, agora ele vai ser aprisionado para todo o sempre. Para todo o sempre. E nós? E os homens? E aqueles que não foram encontrados no livro da vida? O que a Bíblia fala a esse respeito? Apocalipse 20, de 12 a 15. Está escrito. Apocalipse 20, de 12 a 15. Pode ler, sobre. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Okay. Então aquele que não foi achado no livro da vida, aquele que foi julgado pelas suas obras, foi lançado no lago de fogo. Mas está escrito quanto tempo? Por quanto tempo vai ficar lá? Satanás está escrito para todo sempre, pela eternidade. O homem não está escrito para todo sempre. Para ali, vai para o lago de fogo. Vai para lá, mas não está escrito para todo sempre. O que essa posição teológica extremamente polêmica quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Deus ele fez o homem para a redenção, não para a destruição. O nosso tempo de permanência na Terra é muito curto, 70 anos. Em relação à régua da eternidade, seu tempo é um ponto nessa régua, um ponto infinitesimal de representação nessa régua. Então seria um Deus que é amor, um Deus que é justo, agiria contrário à sua essência se ele condenasse o homem à eternidade de sofrimento por um erro num ponto, num único ponto ali. Então significa que aqueles que erraram na época de Noé, erraram, foram uma geração rebelde, falharam, né? Foram avisados, Enoque avisou, Noé avisou, só que mesmo assim pereceram, né? Morreram. Isso aí Jesus vem e diz que ele foi pregar aos mortos, né? Desce no abismo, prega aos espíritos em prisão da geração de Noé. Então dá para eles uma outra oportunidade. É isso que essa posição teológica está dizendo. Então não quer dizer que você tem liberdade para pecar. Lógico que não. Você colhe uma consequência. Ação, reação, causa e efeito. Então nós temos leis aqui no nosso mundo. Tem leis. Se você furar o sinal vermelho, você vai ser multado, né? Se você matar alguém, você vai ser preso, né? Se você roubar um banco, você vai ser preso. Então você não vai escapar da prisão. A prisão é uma consequência. Você infringiu a lei, você vai colher uma consequência, né? Você vai ser preso. Vai estar preso, vai ter um período de prisão, né? Os espíritos em prisão. Então vai ter um período de prisão também. Aqui na Terra tem um período de prisão. Só que o que acontece? Depois de cumprido a sua pena, né? Aquela pessoa ali cumpriu a pena, ele vai ser liberto. Ele volta para a rua. Ele foi perdoado pelo Estado, né? Se ele se arrependeu ali na prisão, ele vai ser perdoado por Deus, né? E eu conheci um pastor, e o filho dele se envolveu com drogas. E esse pastor também tinha um histórico bastante complicado, porque ele abriu uma igreja nos Estados Unidos. Ele, para crescer a igreja, ele começou a trazer gente, ele fazia a travessia, né? Só que não era a travessia do mar, não era a travessia do México, né? Ilegal. Então ele era pastor, nas horas vagas ele era coiote. Então ele trabalhava com coiote ali. E trazia o pessoal. Então, nisso daí, o filho viu um péssimo exemplo no pai e começou a usar drogas. Começou a fazer tráfico de droga ali também, né? Porque entra muita droga nos Estados Unidos, via México também. Então o pai trazia as pessoas para a igreja, o filho trazia droga, né? Aí o filho foi preso. E o pai chorou muito, não passou, se arrependeu até, ele escreveu para mim para orar pelo filho dele. Ele falou, poxa, meu filho está preso. Ele infringiu uma regra, né? Está preso. Então o pai visitava o filho na prisão, visitava ali o filho, o espírito em prisão, visitou na prisão, né? Ele ouviu o que o filho tinha a dizer, o filho se arrependeu, pediu perdão, mas não deixou de colher a consequência. Ele pagou a pena, cumpriu a sentença. Quando ele saiu, ele foi perdoado pelo pai, foi perdoado por Deus, foi perdoado pelo Estado. Ele recebe o perdão. Ele recebeu uma outra oportunidade. Não foi condenado para todo sempre. Mesmo se fosse uma prisão perpétua, na hora que ele morrer, ele está liberto daquela prisão, né? Então não é nada perene. Então se nós, que somos limitados, que usamos 10% do cérebro, você é capaz de externar o perdão, né? Você é capaz de entender e de perdoar um criminoso pelo fato de ter cumprido a pena, né? De ele ter cumprido a sua sentença. Ele não está isento, ele vai cumprir, ele vai colher uma consequência. É o que Paulo coloca, ele vai ser salvo como que pelo fogo. Vai ter uma chance, vai ser salvo, mas olha, não é uma salvação diferente, né? Ele vai ter que passar pelo fogo, ele vai ter que colher uma consequência daquilo que ele fez, e aí sim ele vai ter uma outra oportunidade. É isso que essa posição teológica mostra, né? Que Deus é um Deus de amor,
amor, e o amor dele alcança parâmetros que a gente às vezes não pode supor. A nossa mente é muito pequena para entender a dimensão da mente de Deus. O amor de Deus é muito maior do que a gente pode supor, muito maior daquilo que a gente pode imaginar, muito maior do que aquilo que a nossa mente pode compreender. É como o universo. A gente usou essa analogia de mostrar algumas coisas, os tamanhos do universo no começo, mas esse universo é tão grande, a nossa mente não tem, a gente compreende o infinito, mas a gente não consegue compreender qual é a nossa posição dentro desse universo infinito, né? Um grão de areia, nós somos um grão de areia, nossa existência é muito pequena. Então, se você é pai, você tem o seu filho errou, né? Claro, ele vai colher uma consequência. Imagina que seu filho fez uma bobagem, seu filho foi preso, né? Cometeu uma besteira e está na cadeia, está preso. Você continua amando o seu filho, você não deixou de amar. Agora eu não quero mais saber, morra na cadeia. Você não faz isso. Você que é pai, que é limitado, que é homem, né? Que é limitado, usa 10% do cérebro, que tem o veneno da DNA do mal no seu coração, entrou a essência do mal, você é capaz de perdoar o filho. Você é capaz de continuar amando o filho. Será que Deus, que é a expressão majoritária do amor, ia condenar a sua criação para toda a eternidade, né, de sofrimento, por causa de um erro, de uma falha ali, né? Então isso aqui, na verdade, simplesmente vai fazer com que você repense, reveja os seus valores com relação à dimensão do amor de Deus, né? Não te dá anuência, isso é muito importante pontuar, para pecar. Então eu vou ter uma segunda chance mesmo, então agora eu vou sair para maluca aí, né? Então não é isso, né? É você saber que você vai ter uma consequência. O inferno não é uma coisa legal, não. Não é uma coisa legal. Tenha certeza. Imagina a pior prisão que existe no mundo. A pior de todas. Deve ser a brasileira, né? Imagina a pior de todas, né? A pior. O inferno é 100 mil vezes pior do que isso. Muito mais pior. Não tem nada que o ser humano consiga reproduzir de tão cruel, de tão bárbaro, de tão sofrimento quanto ao inferno. Então tenha certeza, vai passar sim. Vai passar e não é brincadeira, né? Mas significa que depois de um tempo, né? Claro, errou, poxa, caí aqui, vou colher uma consequência. Mas um dia, o tempo é Deus que sabe, né? 1 ano para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O tempo é Ele que sabe. Um dia provavelmente vai receber uma visita, né? O espírito em prisão vai receber uma visita. E talvez Jesus esteja lá te dando uma segunda chance. Olha, vim aqui para te buscar, vim aqui para te dar uma outra oportunidade, porque não está escrito para sempre. Está escrito que você vai para o lago de fogo, sim. Vai para lá, sim. Mas não está escrito para sempre. Para sempre é para Satanás. Para Satanás é o para sempre. Então essa é a posição teológica que eu queria passar para vocês. Na verdade, simplesmente para que você tenha um encontro maior com esse amor de Deus. Ele é muito maior do que a gente pode compreender. Muito maior. Eu quero finalizar, para você meditar a respeito, de chamar a Camila para ir no teclado. 1 Coríntios, capítulo 13. Conhecido de todos vocês, né? Às vezes a gente acha que está no ativismo. Ah, Senhor, eu oro. Eu jejuo, olha, eu visito os presidiários, eu faço tanta coisa, eu li a Bíblia 100 vezes, né? Mas se você não tiver amor, não adianta nada. Tudo que você fizer na vida, na ausência do amor, você é nada. E o amor de Deus, ele é muito maior do que a nossa mente pode compreender, muito maior do que as nossas limitações podem alcançar, muito maior. É essa mensagem que eu quero que fique no seu coração, essa semente que eu quero lançar. Na verdade, só para que você expanda o seu conceito do amor de Deus. Se essa posição teológica é certa ou errada, não vou entrar no mérito disso. Mas o fato é que faz a gente pensar, faz a gente rever nossos valores e saber que talvez o amor de Deus seja muito maior do que aquilo que a gente está enxergando. Talvez a gente esteja olhando pela nossa ótica humana, limitada, né? Temporal, presa nos nossos sentidos, que são todos limitados, e a gente esteja vendo com os nossos olhos humanos, né? E limitando Deus. Talvez seja isso, né? Eu não conheço todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então eu não sei tudo, você não sabe tudo. Mas estou lançando aqui em você uma nova ideia, uma semente. E essa semente nada mais é do que, olha, pensa, o amor de Deus é muito maior do que você pode imaginar. Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você tão fácil. Ele vai persistir. Ele vai lutar cada dia, vai estar com as mãos estendidas para você. Ele está todos os dias lá. Filho, me aceita, volta para mim. Filho, me aceita, volta para mim. Filho, eu quero te trazer uma vida em abundância. Filho, eu quero te dar aquela paz que transcende o entendimento. Filho, me deixa enxugar tuas lágrimas. Filho, me deixa eu te ajudar a carregar esse fardo. Olha, filho, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Filho, deixa eu te ajudar nessa caminhada. Está difícil agora para você. Se apoia nas minhas mãos. Todos os dias Jesus está fazendo isso conosco. Todos os dias. E se ainda assim você for rebelde, segundo essa posição teológica, e colhe uma consequência da sua rebeldia, como foi a geração de Noé, ainda assim, um dia, pode ser que Jesus apareça diante de vocês e eu não esqueci de você. O teu nome está aqui. Eu te criei para redenção, não para destruição. Eu te criei porque eu te amo,
Não criei você para você passar a eternidade de sofrimento. É essa concepção que eu quero que você pense a respeito. Olha o que diz essas palavras. Lembra que Paulo teve um encontro muito especial com Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, e havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. De novo Paulo fala de esperança. A fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Vou deixar Deus falar com você, igreja. Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, nos permita, Senhor, sentirmos esse Teu amor. Esse Teu amor, Pai amado, incondicional pelas nossas vidas. O Senhor simplesmente nos ama. Do jeito que nós somos, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com os nossos defeitos. Ó Pai amado, derrama sobre nós uma porção renovada do Teu amor hoje, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, transbordar desse amor nesse mundo que tanto carece desse amor, Senhor. Faz, Senhor, da Tua igreja celeiros de amor. Que cada um, Senhor, que entrar nas igrejas espalhadas pelo mundo, que são Teu corpo, Senhor, possam sentir, Deus amado, essas ondas de amor que jorram de nossos corações. Ó Pai amado, hoje, Senhor, nós simplesmente queremos Te agradecer pelo Teu amor. Agradecer, Senhor, por esse amor que nós não temos parâmetros, referências humanas para expressar, não há vocabulário para expressá-lo, não há réguas para medi-lo. Mas nós sabemos, Senhor, que é um amor tão profundo, tão grande, que o Senhor saiu da sua condição de Deus, se fez homem, sofreu por nós, foi açoitado por amor a nós, entregou Tua vida por nós, Senhor. Não há amor maior que esse. Ó Pai amado, que nós possamos, Deus, adentrar na Tua sala do trono, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que fez todo o universo. E olha que privilégio que nós temos de chegar diante de Deus. Ele nos chama como amigos. Vocês não são meus servos, são meus amigos. Você é filho, filho do Criador de todo esse universo. Esse universo que a nossa mente não compreende, que a nossa vista não alcança, nossos ouvidos não conseguem ouvir tudo. Mas esse Deus fez coisas tão grandes, tenha certeza que o amor dele por você é maior do que tudo isso. É maior do que o universo, maior do que as maiores estrelas do universo. O amor dele não é como o nosso, que muitas vezes é apenas um grão de mostarda. O amor dele é pleno, é absoluto. O amor dele envolve todas as coisas. E nesse tudo, você é mais do que vencedor. Ó Pai querido, fala conosco. Fique em pé onde você está, filho. Senhor, nos colocamos, Senhor, em pé diante da Tua presença. E pedimos, Jesus, nos dá Teu discernimento, Pai. Nos dá, Senhor amado, a Tua sabedoria, para compreendermos, Senhor, que dá sabedoria aos sábios, Deus. Dá entendimento
aos teus filhos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, perceber a dimensão do teu amor, maior do que a gente pode imaginar, maior do que nós possamos medir, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, fazer valer a pena. Valer a pena, Senhor, o teu sacrifício na cruz. Eu posso olhar para nós e dizer, valeu a pena, porque meu filho e minha filha têm me honrado. Sabe que Jesus nunca vai desistir de você. Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber, como o pai do filho pródigo estava. Pensou que ia levar uma bronca, né? Receber um abraço, um anel de honra, é uma festa para você. Jesus nunca vai desistir de você, até o último suspiro da sua vida, e talvez até depois dela. Jesus continuará insistindo. Vem para mim, meu filho. Vem para mim, minha filha. Nada, nada, nada nos separará desse amor. Nem abismo, nem profundidade. Nada vai nos separar, nem perseguição. Nada vai nos separar desse amor. Ó Pai, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja nesse amor, Senhor. Que esse amor, Senhor, seja a liga que nos une, que nos fortalece. Nós possamos ser conhecidos na terra, Senhor, pelo teu amor. Se amardes uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. É o teu amor, Senhor, a marca da igreja. Não é a prosperidade, não são os milagres, não são os prodígios, nem as profecias, que tudo isso passa. A marca da tua igreja é o amor, Senhor. Que hoje cada um de nós possa sair daqui com essa marca inexorável em nossos corações, e saber que Jesus te ama de uma maneira infinita, infinita. Que você possa fazer valer a pena esse amor. Que você possa andar na terra como cidadão dos céus. Que você possa ter a certeza que você é fruto do amor de Deus. Saber que Ele sonhou com você. Você é produto do sonho de Deus. Ele te formou à imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. E mesmo nós sendo tão pequeninos nesse universo tão grande, sendo esse grão de areia, Deus se importa com esse grãozinho de areia. Ele veio até aqui para te resgatar. Ele veio até aqui porque Ele te ama. Ele veio até aqui porque Ele não vai desistir de você. Não vai desistir de você. Não importa o que aconteça, Ele vai estar cada dia da sua vida dizendo, vem meu filho, vem meu filho. E se hoje você está aqui e tem andado afastado dos caminhos do Senhor, é o tempo hoje de você voltar aos braços do Pai e receber aquele abraço que o filho pródigo recebeu. Ergue a tua mão se você quer se reconciliar com Deus hoje. Você tem que se afastar dos caminhos dele, dos braços, dos abraços de Jesus. É o mundo espiritual que está sinalizando, não sinaliza para homem. Pai, recebe, Deus, essas vidas. Essas vidas hoje, Senhor, voltam para Ti. Voltam renovadas. Voltam, Senhor, restauradas. Restaura, Senhor, as forças. Renova, Senhor, o ânimo. Pai, em nome de Jesus. Sei com esses filhinhos, Senhor. Recebe o abraço que o Pai está te dando hoje. Há uma festa nos céus quando a reconciliação na terra. A festa nos céus quando a reconciliação na terra. A festa nos céus. Glorificado seja o teu santo nome. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Você caminha na terra como cidadão dos céus, para honra e glória do Senhor da glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai querido. Quero abençoar vocês, a benção tradicional que a gente tem seguido nesse ministério. Que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, guerreiro. Tenha uma semana de vitória. Para honra e glória dele. Faça valer a pena. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço do teu irmão. Um cafezinho pra gente aí.